Se quello in cui credi lo tieni per te, non ha valore. Se quello in cui credi non ha valore, lo tieni per te. Sei stato creato per dare, non per trattenere. Questo è il momento di aprire la bocca. Io credo che ogni bambino abbia diritto di nascere. Io credo che un matrimonio possa durare per sempre. Io credo nella famiglia come Dio l'ha creata. Io credo che Dio abbia creato uomo e donna. Io credo nella purezza prima del matrimonio. Io credo nell'onorare i propri genitori. Io credo che il rispetto non dipenda da genere o colore della pelle. Io credo che nessun essere umano sia in vendita. Io credo nella libertà di pensiero e di espressione. Io credo che ognuno di noi abbia diritto alla vita, alla sicurezza e alla libertà. Io credo nell'integrità politica. Io credo nei valori. Io credo nella Bibbia. Io credo in Dio. Non far urlare le pietre, urla anche alle pietre. Shout 2022. Alza il volume della tua fede. Nada mais importa. Nada mais importa. E quantas vezes a gente chega aqui diante da presença de Deus com tanta coisa importando, né? Nada mais importa, nada mais tem importância, nada mais é mais importante do que Deus. E quando a gente foca e alinha isso, as coisas ficam mais claras. Se a gente viver de uma forma como que nada mais importasse a não ser a presença de Deus, assim como a palavra diz, todas as outras coisas vos serão acrescentadas, né? E muitas vezes a gente se questiona, eu ia direto para o resto da adoração, mas a gente se questiona, qual é o meu propósito? Né? Eu estou dizendo, foi tudo que o meu coração precisava falar. Qual é a minha missão? Qual é o meu propósito? E a gente canta num coro lindo, quando tu fecha os olhos, tu vê os anjos cantando. Eu nasci, foi para te adorar. A gente sabe por que nós viemos para cá. Para adorar ao Senhor Jesus. Para adorar o Rei dos Reis. Amém? Que vocês não sejam roubados de tudo que Deus tem pronto para nós aqui essa manhã. E de verdade, porque muita coisa pode, cansaço, calor, preocupação com a segunda-feira chegando, e Deus está aqui de braços abertos para derramar sobre nossas vidas. A gente continua em adoração agora, porque como a gente cantou, para te adorar, ó Rei dos Reis, foi que eu nasci. E que a nossa adoração seja total e verdadeira, ela seja intencional e sem amarras, né? A gente pode adorar com as nossas palavras, com o nosso tempo e também com as nossas finanças, né? Então esse agora é um tempo de nós continuarmos em adoração, né? Quando a gente entende que todo ouro, toda prata vem do Senhor Jesus, a gente não se prende a isso. Amém? Então agora nós vamos ter nosso tempo de adoração, dos dízimos, ofertas. Quem precisar de envelope, só erguer a mão. Vai ser também projetado QR Code com Pix. E fiquem à vontade. Eu vou estar orando sobre isso. Deus, nós entendemos como é bom te reconhecer como nosso Senhor e Salvador, Pai. Que a nossa adoração a Ti seja constante, meu Pai, irrestrita e incondicional, Pai. Deus, nesse momento a gente traz diante de Ti nossos dízimos, nossas ofertas, Pai. Nós Te honramos, Pai, e Te agradecemos por tamanha provisão, por tamanho cuidado, Pai. Deus, mesmo quando a gente não vê, o Senhor está agindo por nós, Pai. Que os nossos olhos sejam fitos em Ti, não nas circunstâncias, Pai. Porque eu sei que o Senhor vai derramar do sobrenatural, Pai. Todos aqueles, meu Pai, que se colocarem diante da Tua presença em adoração, meu Pai amado, tenho certeza que o Senhor os ouve, Pai. Em nome de Jesus nós clamamos agora sobre cada provisão financeira, Pai, que existe demandada pelo Teu povo, Pai. O Senhor tem visto o
coração de cada um aqui, Pai, e Deus derrama bênçãos sem medidas, Pai. Nós te agradecemos por toda a provisão e por toda, meu Pai, graça e bênção derramada sobre o teu povo, meu Pai. Nós te louvamos e declaramos uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém. Jesus, obrigado, Senhor, obrigado. Como é lindo, Senhor, ver, Senhor, o teu povo, como é lindo ver o que o Senhor tem feito aqui, como é lindo ver cada rosto, cada pessoa, cada um dos teus filhos, como é lindo, Senhor, e como é prazeroso estar na tua presença, Senhor, nessa manhã, Pai. Deus, nós somos privilegiados por podermos ministrar ao Senhor, o privilégio é nosso de poder te entregar algo, de poder te oferecer algo, e nós sabemos, Pai, que o Senhor é tão bom, que mesmo que nós não merecemos, e mesmo, Deus, que seríamos nós que deveríamos te oferecer algo, Deus, nós sabemos que o Senhor nunca nos deixa ir embora de mãos vazias, Pai. E nós temos fome nessa manhã, Pai, daquilo que o Senhor deseja nos entregar. Por isso, Espírito Santo, neste momento, nós queremos abrir os nossos corações. Nós queremos te convidar, Senhor, a ser completamente livre, Senhor, nessa manhã. Nós queremos te pedir que seja o Senhor a falar conosco, Pai. Deus, que não seja nenhuma voz de nenhum homem, Senhor, que a luz não esteja sobre nenhum homem, Senhor, mas que Espírito Santo, o Senhor, venha abrir o nosso entendimento. Nós te pedimos nessa manhã, Senhor, abre a nossa mente e revela-nos Cristo Jesus. Abre a nossa mente e revela-nos o teu plano, Senhor, para as nossas vidas, Pai. Nós te pedimos, traz-nos para mais perto, Senhor. Enquanto nós te conhecemos nessa manhã, Pai, nós te damos liberdade. Que a tua palavra, Espírito Santo, seja como uma espada nas tuas mãos nessa manhã, Senhor, para nos confrontar, para nos exortar, para nos ensinar, Senhor, para nos consolar, Deus. Que o Senhor tenha liberdade para fazer em nós o que o Senhor quer fazer, Deus. É isso que nós te pedimos, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós honramos o teu nome, Senhor Jesus. Em teu nome. Amém. Amém. Amém, gente. Então, eu queria falar hoje sobre a quarta dimensão. O que seria a quarta dimensão? Nós sabemos que fisicamente, né, existem 3 dimensões. Então, no mundo material, no mundo tangível que a gente conhece, que a gente vê com os nossos olhos, que a gente pode tocar, existem 3 dimensões. E essas dimensões é a altura, o comprimento e a largura, né? Então, ou seja, o mundo que a gente enxerga, o mundo que a gente conhece com esses olhos naturais, ele possui 3 dimensões. Mas a boa notícia do Evangelho, ela na verdade é um convite para todos nós, para que nós possamos viver em um plano que não tem a ver somente com essa realidade. E na verdade a palavra de Deus nos diz isso, que nós fomos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Quando nós somos salvos, o nosso espírito já foi salvo, nós já fomos regenerados. E o Senhor, Ele nos colocou à direita, Ele nos colocou junto com Cristo, que está à direita de Deus, nas regiões celestiais. Ou seja, mesmo que fisicamente a gente não esteja ainda lá, e mesmo que essa não seja a nossa atual condição, essa é a verdade sobre onde nós estamos. Essa é a nossa posição. E eu queria falar um pouco sobre isso nessa manhã. A quarta dimensão, a dimensão que vai além do natural, a dimensão do sobrenatural. Essa é a dimensão onde eu e você, nós somos chamados, e mais do que chamados, nós somos destinados para viver. Sabe, nós somos seres espirituais. Você e eu, nós temos um corpo, ou melhor, nós habitamos em um corpo, né, físico. Nós temos uma alma, mas o que nós realmente somos é espírito. Porque a palavra de Deus diz que Deus é espírito. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Ou seja, ainda que nós tenhamos uma alma, ainda que nós habitemos em um corpo, o que nós realmente somos, a parte mais essencial sobre quem nós somos, é o nosso espírito. E é justamente essa parte que Deus escolheu nos encontrar. É justamente nessa parte que diz mais sobre quem nós somos, que o Senhor escolheu se conectar com a gente, no nosso espírito. É ali que Deus se manifesta, é ali que Deus se revela, é ali que Deus nos encontra, é ali que Deus fala com a gente. Portanto, nós somos seres espirituais, eu e você. E a perspectiva desse reino na qual nós vivemos, ela, na verdade, ela está de cabeça para baixo, com tudo aquilo que nós enxergamos deste mundo. O mundo em que a gente vive, ele é um mundo que tem certos valores
e uma certa filosofia, forma de pensar. Se a gente for parar para pensar no mundo em que a gente vive, as pessoas estão correndo atrás do sucesso, as pessoas estão correndo atrás do dinheiro, as pessoas estão correndo atrás da segurança em diversas coisas, como a própria carreira delas. Muitas vezes a família se torna também uma segurança. E nós sabemos que, então, no mundo em que a gente vive, no mundo em que nós estamos passando, como a Bíblia diz, nós estamos numa jornada, numa viagem, numa peregrinação por esse mundo, e nós estamos voltando para casa, a nossa casa que é os céus. Esse mundo é um mundo que possui uma própria forma de pensar. Ele possui uma própria mentalidade, ele possui os seus próprios valores. Agora, no momento que nós somos salvos, no momento que nós somos encontrados pelo Senhor Jesus, Ele nos convidou, através da graça dEle, para participar de um reino. E esse reino é algo que muitas vezes a gente deixa de falar quando a gente fala sobre o Evangelho, porque muitas vezes é cômodo para a gente entender o Evangelho simplesmente como o Evangelho da graça, ou simplesmente como uma porta de entrada em que nós somos salvos. Quando na verdade o Evangelho ele é uma boa notícia que é completa. Então ele fala assim sobre a graça de Deus, e ele só é, na verdade, ele só é possível por causa da graça de Deus. A salvação, a nossa reconciliação com Deus só é possível por causa da graça dele. Não porque nós fizemos qualquer coisa para merecer isso, não porque alguns de nós somos mais bonzinhos do que outros, então alguns de nós somos salvos e frequentamos uma igreja e vivemos de forma diferente das outras pessoas. Não, a Bíblia vai nos dizer que tudo isso é obra da misericórdia de Deus. E sim, tiveram aqueles que responderam e tiveram aqueles que não responderam. Tiveram aqueles que tiveram seus olhos abertos e tem aqueles que ainda estão cegos. Mas a verdade é que a graça de Deus continua sendo o único motivo pelo qual eu e você fomos salvos. A Bíblia diz isso, que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isso não é obra de homens, para que ninguém possa se gloriar. Isso é obra somente de Deus. Só que muitas vezes a gente para por aí. A gente entende que o Evangelho, que a graça que nos salva, ela é a graça de Deus, e que a nossa salvação ela é uma obra somente de Deus, que não foi algo que nenhum homem nos fez, não é sobre uma igreja, não é sobre uma instituição, não é sobre simplesmente um determinado estilo de vida, porque senão isso seria só uma religião, né? Mas, além de tudo e acima de tudo, é sobre um Deus. E esse Deus é um Deus de relacionamento. A graça dele é um convite para o relacionamento. E o relacionamento de Jesus se parece com uma palavra. O relacionamento com Jesus, ele é um relacionamento que nos transforma a sua imagem. Por isso, o relacionamento com Jesus, ele também é um relacionamento de discipulado. E aí que a gente entra no Evangelho completo, onde nós não falamos só sobre o Evangelho da salvação, mas o que eu queria aprofundar um pouco com vocês nessa manhã é que, na verdade, o Evangelho, a boa notícia, ele é o Evangelho do reino de Deus. O Evangelho do reino é a mensagem completa, que nos fala que a graça de Deus ela veio para nos salvar, mas não só nos salvar e nos perdoar dos nossos pecados, nos limpar das nossas iniquidades. Ela é tão boa que ela nos convida a abandonar a vida que nós tínhamos antes. Ela nos ensina, e mais do que isso, ela nos dá a capacidade para que nós possamos agora viver da forma que o Senhor requer de nós, que é uma forma santa. E a Bíblia vai dizer: sede santos, porque eu sou santo. Eu vos chamo filhos, não mais estrangeiros, filhos da luz. Então, essa graça, ela não para só na minha salvação e no meu direito de agora habitar com o Senhor para sempre, estar com Ele eternamente. Mas essa graça, ela atua hoje, aqui e agora, dentro de mim, me transformando à imagem de Cristo. Sabe, eu sempre falo sobre isso porque eu percebo que essa é uma das verdades que nós mais temos deixado de lado como igreja no Brasil, em um cenário nacional mesmo, atualmente. Satanás, ele é muito sutil e ele é esperto. Então, ele se usa e se vale de ensinamentos e de meias verdades, de falsas doutrinas, para que nós possamos ser enganados. E se nós não estamos bem fundamentados na palavra de Deus, se nós não conhecemos aquilo em que nós cremos,
a gente vai estar facilmente suscetível ao engano. E muitas vezes o engano não vai vir de fora, o engano pode vir de dentro, né? Então assim, a gente precisa estar bem fundamentado nessa verdade, porque a única verdade que nos sustenta, de fato, é a verdade de quem o Senhor Jesus é. Ele é a própria verdade. E nós precisamos conhecer essa verdade. Como que nós iremos gritar para o mundo? Como que nós iremos shout, como nesse ano nós somos convidados a fazer pelo Senhor? Como nós gritaremos algo que nós não conhecemos? Sabe, você só grita algo que você tem convicção. Porque não faria sentido, eu nunca gritaria sobre algo que eu não tenho convicção. E se eu não tenho convicção, não tem como eu gritar, certo? É uma via de mão dupla. Então, eu preciso conhecer essa verdade, eu preciso ouvir primeiro, para que depois eu possa falar, para que depois eu possa gritar, então eu possa me posicionar, porque senão eu vou só sair gritando por aí, sem nem saber aquilo em que eu estou crendo, né? E isso não é o que o Senhor quer de nós. Mas a perspectiva do reino em que a gente vive, o reino de Deus, e falando sobre o evangelho do reino, ele é de ponta cabeça de tudo aquilo que a gente vê nesse mundo. Ele é ao contrário, os valores são opostos. Jesus, ele é o melhor exemplo de tudo isso, é claro, e a palavra vai dizer que lá em Filipenses, ele, mesmo sendo Deus, quando ele veio para a terra, ele se esvaziou de si mesmo, e tudo aquilo que ele poderia se apegar, toda a glória a qual ele poderia se apegar, ele se esvaziou disso, e ele, mesmo sendo Deus, ele veio para a terra, e ele se fez servo, se fez primeiro homem. Pensa que o próprio Deus, ele habitou lá em um bairro em Jerusalém por 30 anos e ninguém sabia que era Deus. Então, o Senhor, a própria condição humana, que na verdade é uma criação de Deus, já era algo a que ele se subjugou e já era algo que em certa medida é uma humilhação, se você for parar para pensar. Porque nós somos seres limitados. Então, o Senhor escolheu se fazer homem, assumir forma humana, e até aí já seria algo muito significativo. Mas mais do que isso, enquanto homem, ele foi o mais humilde dos homens. Ele serviu aos outros, mesmo sendo o rei dos reis. E se a gente for parar para pensar, isso é o completo oposto, isso vai em completa contramão com tudo aquilo que a gente aprende quando a gente olha para esse mundo. Porque para ser alguém nesse mundo, para ter uma pessoa de valor, de significado nesse mundo, nós precisamos ser aqueles que estão por cima e não por baixo. O que o mundo nos ensina e nos convida a fazer é a ser o primeiro e não o último, é a ser o senhor e não o servo, é a trabalhar para que nós possamos ter domínio, ao invés de nos rendermos e nos entregarmos, como o Senhor Jesus fez. Então, a filosofia do reino de Deus, ela é de ponta cabeça em comparação com a deste mundo. E, gente, o mundo em que a gente vive, cada vez mais existe uma guerra intensa pela nossa atenção. Se você for parar para pensar um pouquinho, hoje talvez como nunca antes, com tudo que a gente tem, celulares, computador, um bombardeio constante de informações, a guerra pela nossa atenção talvez nunca foi tão intensa, né? Talvez nunca houveram tantas distrações disponíveis para a gente. Só que a atenção talvez é um dos recursos mais preciosos que nós temos. Com a atenção, aquilo que a gente dá atenção é aquilo que a gente ama. E aquilo que a gente acaba dando a nossa atenção se torna, eventualmente, a nossa visão. Se você for parar para pensar, aquilo que ocupa a sua mente, o que ocupa a sua atenção nos seus dias, acaba se tornando a sua perspectiva de vida. Você não consegue enxergar além daquilo que você dá a sua atenção. Você não consegue enxergar além daquilo que a sua mente está se ocupando. Então, a maneira como nós investimos a nossa ação, ela determina a nossa visão. Ela determina a maneira como nós enxergamos o mundo, ela determina a nossa perspectiva de vida, as lentes pelas quais a gente enxerga tudo que está ao nosso redor. E se nós investimos 5 minutos com as coisas do céu e 8 horas em um dia com as coisas desse mundo, a gente não deveria se surpreender que as coisas desse mundo elas se parecem 100 vezes mais reais para a gente do que as coisas do céu.
Porque eventualmente aquilo que eu entrego a minha atenção acaba se tornando a minha perspectiva, acaba se tornando a minha visão. E se eu dedico 5 minutos para as coisas de Deus, ou se eu dedico 5 minutos para as coisas espirituais, para o Senhor Jesus, e eu dedico 8 horas para as coisas somente desse mundo, a matemática é clara que este mundo vai parecer 100 vezes mais real para mim do que a verdade do reino espiritual ao qual eu pertenço, e do que a verdade de quem eu realmente sou. Porque nós somos espírito, como nós falamos antes, e nós pertencemos a um reino espiritual. Agora, a pergunta que eu faço é: o que nós temos colocado diante dos nossos olhos? Sabe, a Bíblia diz que os olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo. O que nós temos colocado diante dos nossos olhos, não só no sentido físico, mas o que tem ocupado isso aqui? O que tem ocupado a nossa mente? O que tem se tornado a nossa visão? Sabe, será que nós temos sido sábios na maneira como nós temos administrado a nossa atenção? Porque a guerra pela nossa atenção, ela é mais intensa do que nunca hoje. E existe uma realidade muito mais real do que aquela que a gente consegue enxergar com os nossos olhos naturais. Existe uma dimensão muito mais real do que as outras 3 dimensões físicas. E essa dimensão é a qual nós somos destinados para viver. A dimensão do sobrenatural. Amém? E uma boa maneira para a gente entender como nós estamos enxergando a vida, ontem eu estava pensando sobre isso. Senhor, como que eu sei qual é realmente a minha perspectiva? Porque é fácil eu falar assim: não, eu vivo para Deus, eu entendo que eu sou um ser espiritual, eu entendo que o meu propósito. São coisas que a gente pode falar, que a gente pode afirmar, mas a gente realmente entende qual que é a nossa perspectiva de vida, sabe quando? É quando a crise vem. Quando um momento de tribulação, quando um momento difícil vem na nossa vida, isso vai nos revelar qual é realmente a nossa perspectiva. Porque quando todas as outras seguranças são abaladas, onde a nossa segurança realmente está? Quando o momento de crise vem, a quem nós recorremos? Ao que nós recorremos? Será que a gente fica tentando resolver os problemas? Será que a gente recorre à nossa própria sabedoria, à nossa própria força? Será que nós recorremos ao dinheiro que a gente juntou, às coisas que a gente conquistou? Sabe, no final do dia, no momento de crise, qual que é a nossa segurança? Onde realmente está a nossa segurança? Salmo 9, os versículos 9 e 10 falam assim: o Senhor é abrigo para os oprimidos, Ele é refúgio em tempos de aflição. Quem conhece o teu nome, Senhor, confia em ti, pois tu, Senhor, não abandonas quem te busca. Sabe, o Senhor, Ele é o refúgio mais seguro que nós temos. E se existe uma segurança nesse mundo, se existe uma coisa que não pode ser abalada, que vai permanecer eternamente e que pode ser a âncora da nossa alma, existe só uma coisa. E essa coisa é o Senhor Jesus Cristo. Essa coisa não é uma coisa, é uma pessoa. Porque quando todas as outras coisas são abaladas, existe ainda uma rocha que é eterna. Existe ainda uma rocha que é imutável, que é atemporal. E a palavra vai dizer que quem conhece o teu nome, Senhor, confia em ti, pois o Senhor não abandona quem te busca. Nós podemos confiar nele 100%, porque ele é 100% confiável, ele é 100% fiel, e ele não volta atrás de nada do que ele diz. Mas nós só podemos confiar em alguém que a gente conhece, certo? A confiança, ela é um fruto da amizade. A confiança, se você for parar para pensar, as pessoas que você confia na sua vida são as pessoas que você conhece, são as pessoas com quem você passou tempo, são as pessoas com quem você teve ou tem intimidade, são os seus amigos, é a tua família. E ainda que seja a tua família, existe uma relação de amizade. A confiança, ela vem disso. A confiança, ela é o fruto de relacionamento. Então, nós só podemos confiar em quem nós conhecemos. É por isso que no Salmo 9, ele vai falar assim: quem conhece o teu nome, Senhor, quem realmente conhece o teu nome, ou seja, quem conhece quem o Senhor é, quem é o teu amigo,
esse confia em ti. Porque não tem como olhar para o Senhor, não tem como enxergar Ele como Ele realmente é, claramente, e não confiar nele. Porque a sua natureza é fiel e confiável. Então, a quarta dimensão, essa dimensão do sobrenatural que a gente foi chamado a viver, ela é uma dimensão que é sustentada por essa confiança. A vida que nós somos chamados para viver não é uma vida confortável, mas ela é uma vida de risco e de fé. Nós vivemos não por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, pela verdade que nós conhecemos do nosso espírito, porque nós somos seres espirituais. E é por isso que quando todo mundo está desesperado, nós ainda podemos nos apegar a alguma coisa, nós ainda podemos ser aqueles que têm segurança, porque dentro de nós conhecemos aquele em quem nós temos crido. Se nós realmente conhecemos aquele em que nós temos crido, nada poderá nos abalar. Essa é uma dimensão que nós vivemos a partir da fé, porque nós não conseguimos enxergá-la. E eu queria te convidar a abrir comigo em Colossenses capítulo 2, que a gente vai ler os versículos 6 e 7. Colossenses 2, versículo 6, vai dizer assim pra gente: como então recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, andai nele, arraigados e edificados nele, firmes na fé, como fostes ensinados, e crescendo em ação de graças. Então, esse texto aqui, eu queria destacar com vocês, nesses dois versículos, algumas palavras, e dessas palavras a gente vai tirar pontos. E o ponto de número 1, ele está lá na palavra recebestes. Como então recebestes a Cristo Jesus? Essa palavra receber, ela tem a ver com aquilo que a gente estava falando no começo. A gente recebe algo, quando a gente recebe algo, é diferente de quando a gente compra alguma coisa, certo? A palavra receber, ela já implica aqui que algo foi dado. E o que foi dado para a gente, nos foi dado gratuitamente. O convite que nos foi feito, que nos foi dado pelo Senhor, foi algo dado gratuitamente. E é por isso que a palavra recebestes, ela tem a ver com o fundamento dessa dimensão do sobrenatural. Esse é o ponto 1. O fundamento da dimensão sobrenatural, ela é a graça de Deus. Não é nada além da graça de Deus. Nós recebemos porque nos foi dado. A lógica não é que nós fizemos algo para comprar, para merecer, ou que nós compramos porque nós oferecemos algo, um custo, um preço. Sim, nós temos que pagar um preço para seguir o Senhor. Mas o convite é gratuito. O convite é para todo mundo. Então, a salvação ela não custa nada, ainda que o reino de Deus custe tudo. A salvação, ela não custa nada. A porta de entrada, o convite, ele é gratuito. Nos foi feito de forma gratuita. Então, o fundamento dessa dimensão, gente, o fundamento da dimensão sobrenatural é a graça de Deus. O sangue de Cristo Jesus, ele é suficiente para mim e para você. Sabe, quando eu nasci em 1999, há 23 anos atrás. E quando eu nasci, toda essa loucura que nós estamos vivendo em relação à Itália, à Europa, o que o Senhor está fazendo lá, através desse ministério e tudo mais, a nossa própria ida para lá, ela nunca tinha sido um plano que a gente havia feito durante toda a vida ou programado. A gente nunca tinha planejado, foi o Senhor realmente que foi conduzindo todas as coisas. Só que o mais engraçado é que o Senhor ele já havia tudo alinhado para que isso pudesse acontecer. E a prova disso, gente, é o simples fato de que em 1999 eu nasci com algo que eu não fiz absolutamente nada para ter, que era, no caso, a cidadania italiana.
Eu nasci em 1999, sendo já um cidadão brasileiro e um cidadão italiano. Porém, eu fiz absolutamente zero coisas, nada, para poder ter um direito que hoje muita gente luta tanto para ter, é caro, são tantos sacrifícios que você precisa fazer e tudo mais. Agora, por causa do que a minha avó fez, a minha avó foi uma peregrina nesse negócio de busca de documentos e tudo mais. Por causa do que a minha avó fez, ela foi lá e traçou toda a nossa genealogia, procurou os nossos documentos da minha mãe e tudo mais. Eu nasci com um direito que me foi dado gratuitamente. Eu nasci com algo que eu não fiz nada para merecer ou para poder ter aquilo. Eu não fiz nenhum esforço foi necessário para que eu tivesse esse direito. Um direito que me dá entrada a muita coisa, que hoje é a única coisa que possibilita eu estar vivendo o meu chamado. Sem isso eu não poderia estar vivendo muito do que eu estou vivendo hoje. Mas isso foi algo que me foi dado gratuitamente. Eu não me esforcei para ter. Isso não significa que alguém não precisou se esforçar para ter. Isso não significa que não envolveu nenhum esforço. Sabe, com a graça de Deus é a mesma coisa. Nós não tivemos que fazer nada para ter o direito que nós temos, para ter acesso a tudo que nós precisamos, para ter acesso a tudo isso, todas as promessas que o Senhor nos fez. A Bíblia fala que em Cristo Jesus elas são sim e amém, porque todas as promessas de Deus, elas nos foram dadas e elas foram cumpridas em Cristo Jesus. Jesus veio para manifestar a graça de Deus. Então, a graça é isso, nós não fizemos nada, ela é um direito que nos foi dado, mas que nós não tivemos que nos esforçar para poder recebê-la. Mas isso não significa que não teve alguém que precisou se esforçar, porque isso custou a vida do Filho de Deus. Isso custou a vida do nosso Salvador. E ele teve sim que se oferecer, e um paralelo que eu faço aqui, assim como a minha avó teve que lutar por anos para pesquisar, para buscar, para encontrar os documentos, houve um esforço necessário para que hoje, gratuitamente, esse caminho pudesse ter sido trilhado. E eu pudesse, junto com toda a minha família, ter acesso a um direito. O que Jesus fez foi trilhar um caminho que envolveu o mais alto nível de esforço, de entrega, para que hoje nós, gratuitamente, pudéssemos já ter um caminho aberto, um direito que nós temos sempre conosco, o direito de sermos chamados filhos de Deus. E não cidadãos italianos, mas cidadãos dos céus, cidadãos do reino de Deus. Há uma pátria celestial a qual nós pertencemos, e essa é a dimensão do sobrenatural. Nos foi dado gratuitamente, mas existe uma outra parte que também é verdade, porque mesmo que eu tivesse esse direito, vamos aqui dizer que eu nasci já com esse direito, então diante da lei eu já era considerado como um cidadão. Mas se alguém nunca tivesse me falado, e se aquele documento nunca tivesse chegado na minha mão, ainda que eu fosse, eu não viveria. Ainda que eu tivesse tudo que eu precisava, eu poderia não acessar. Sabe, com a graça de Deus é a mesma coisa, porque nós já temos o que nós precisamos, mas nós precisamos acessar, porque se nós não acessamos, a gente vai continuar sendo algo no nosso espírito que não vai vir para fora e não vai dar vazão na nossa alma, no nosso comportamento, na nossa mente. É por isso que a palavra nos orienta: sejam renovados na vossa maneira de pensar. Diariamente nós precisamos, através da palavra de Deus, temos a nossa mente renovada, aprendendo a conhecer o Senhor e nos tornarmos como Ele é. Nós precisamos acessar todos os dias o direito que nós temos, o direito que nós temos de sermos chamados filhos de Deus. E qual que é esse documento que nos dá acesso a tudo isso? Qual que é a substância dessa dimensão? O que nos dá acesso a essa cidadania, a essa pátria, a presença de Deus? Existe uma só maneira de acessar, e Efésios vai falar sobre isso naquele mesmo texto, que diz que a graça, a nossa salvação, ela foi de graça, ela nos foi dada, ela não é obra de homens,
né, ela foi de graça para que ninguém possa se gloriar, nenhum homem possa se gloriar. Mas o texto continua e o texto fala, mediante a fé. Mediante a fé, porque sem fé eu não consigo acessar a graça. E a fé é um músculo. A fé precisa ser exercitada. Se você se você para de... Eu, por exemplo, gosto de ir na academia quando eu consigo, de me exercitar, de fazer alguma coisa com o meu corpo, mas nessas últimas semanas eu não tive muita chance de fazer isso. Então, quando a gente deixa de exercitar os nossos músculos, eles entram em um estado de paralisia, eles entram em um estado de inércia. E muitas vezes, mesmo que lá nos nossos músculos tenha todo o potencial para produzir as proteínas, para que a musculatura possa crescer, todo o potencial já está nas nossas células, está tudo lá dentro, mas a gente precisa se submeter a um processo para que haja crescimento. Esse processo envolve dor, esse processo envolve disciplina, esse processo envolve algo diário. Sabe, para a gente poder viver com o Senhor, fazer esse paralelo, é da mesma maneira. Porque nós já temos todo o potencial por causa do que o Senhor fez, Ele nos colocou, a Bíblia fala que o Espírito Santo habita em nós. Então no nosso espírito, nós já fomos regenerados. Ou seja, nós já temos todo o potencial que nós precisamos para nos tornarmos como o Senhor. Mas se nós não submetemos ao processo, a um processo que envolve disciplina, a um processo que envolve dor, que envolve entrega, esse crescimento, ele vai acabar nunca acontecendo. Então, o músculo da fé precisa ser exercitado. E lá no texto de Colossenses que a gente está vendo, ele continua falando assim. Ele fala assim, da mesma maneira como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Né? Ele vai falar assim, andai no Senhor. Então, qual que é a substância? Para a gente andar no Senhor, nós precisamos permanecer firmes na fé. É como se... Fazendo um paralelo, é como se você tivesse nascido com uma dívida milionária. E daí alguém chegou lá e pagou essa dívida para você. E até aí você já está muito grato. Você já está disposto a... Eu tinha uma dívida milionária e alguém pagou a minha dívida. Cara, eu quero dar tudo que eu posso para essa pessoa. Sabe, eu quero oferecer tudo que eu posso para essa pessoa. Mas não para por aí. Anos depois da sua dívida milionária ter sido paga, você vai lá e recebe uma carta na sua casa, um documento que te dá direito, que te dá acesso a uma herança. E essa herança, ela é ainda maior do que a sua dívida. Essa herança não é mais uma herança milionária, essa herança é uma herança bilionária. E agora de um endividado você passa para herdeiro. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. De endividados nós passamos para herdeiros, simplesmente por causa da graça de Deus. Agora, o que me dá acesso a isso, porque ainda que eu tenha tudo, eu posso não acessar, lembra? Eu posso ter tudo isso, eu posso não acessar. Mas como eu faço para acessar isso? É a fé que me dá acesso. A fé é aquilo que me dá acesso à graça de Deus, que me dá acesso a essa herança, que me dá acesso nesse relacionamento com o Senhor, a tudo que me foi prometido. Agora, a fé sem obras é morta, a palavra de Deus nos diz isso. Como nós falamos, a graça ela é um convite gratuito para a vida. Mas essa vida, ela é encontrada na morte para nós mesmos. É um pouco irônico, talvez até paradoxal, se a gente for parar para pensar. Porque a graça ela é um convite gratuito de Deus para a nossa vida. Mas a vida ela é encontrada, sabe? Não é que Deus nos pede porque Ele acha melhor, porque Ele requer. Não, você precisa entregar tudo, porque comigo é assim. Deus, na sua graça e bondade, porque esse é o caráter dele, Ele nos aponta o caminho, Ele nos mostra, Ele nos fala assim: a única maneira de você encontrar verdadeiramente vida é você morrer. Morrer para você, morrer para os seus desejos, morrer para os seus direitos, morrer para a sua verdade, morrer para a sua justiça. Porque existe uma verdade, existe uma justiça que você jamais conseguiria experimentar dela se você continuar com a sua. Existe uma vida tão superior e tão melhor, que é uma vida eterna, Cristo em você, que você jamais conseguiria experimentar se você continuar vivendo a sua própria vida.
E é por isso que você precisa morrer. É por isso que nós precisamos diariamente nos submeter ao processo. O convite, como Cristo diz, negue-se a si mesmo. Se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e venha após mim. O mesmo Jesus que fala, venham todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele é o Jesus que fala, andai, vai agora. Você já veio, agora você precisa continuar me seguindo. Você precisa andar após mim. Você chegou até meus braços. Você veio até o lugar onde você precisava, onde é o seu refúgio, onde você encontrou graça e perdão para os seus pecados, onde a sua dívida foi paga. Mas agora, para continuar nesse processo, você precisa continuar vindo após mim. Você veio até mim e daqui em diante você vai me seguir. E esse é um processo diário. A primeira carta de João, no capítulo 5, os versos 4 e 5 falam assim: qual é a nossa vitória? Pois todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que conquistou o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A vitória que vence esse mundo é a nossa fé. A substância que nos mantém nessa dimensão sobrenatural é a fé. A vida sobrenatural que nós somos chamados para viver, ela é uma vida completamente baseada na fé. E a fé precisa ser alimentada. A fé precisa ser exercitada. E é aí que nós entramos. Então, se existe uma substância que é a fé, qual é o estilo de vida dessa dimensão? E esse é o terceiro ponto. O estilo de vida dessa dimensão sobrenatural, ele é um estilo de vida, eu vou dividir em 3 subtópicos. Ele é um estilo de vida que, primeiro, protege e alimenta a fé. Porque se a minha vida com Cristo depende da minha fé, então eu preciso protegê-la, eu preciso alimentá-la. Isso fala sobre uma vida de devocional. Isso fala sobre uma vida de relacionamento com o Senhor. Isso fala sobre, como a gente estava falando, depositar a nossa atenção todos os dias naquele que é digno da nossa atenção. Isso fala sobre uma vida de oração. Isso fala sobre uma vida de jejum. Isso fala sobre a maneira como nós usamos as nossas palavras. Porque às vezes nós não entendemos o poder que as nossas palavras têm. Tudo que a gente fala, todas as declarações que a gente libera, mesmo sem perceber, elas produzem um efeito. E às vezes o que vai minar a nossa fé não é eu acabar falhando no plano de leitura bíblica, mas o que pode minar a minha fé muitas vezes vai ser a minha murmuração, vai ser a maneira como eu estou encarando a vida, aquilo que eu estou falando, aquilo que eu deixo ocupar a minha mente e que acabo deixando sair dos meus lábios. Nós sempre vamos ter uma escolha na maneira como nós usamos as nossas palavras. Existe uma forma de falar que alimenta a nossa fé. Sabe, a gratidão alimenta a nossa fé, por exemplo. E existe uma maneira de falar que vai acabar minando a nossa fé. Então, tem uma história muito engraçada, que é aquela história que talvez vocês já tenham visto, já conheçam, que é quando Jesus estava no monte, e daí ele desce do monte, e os discípulos de Jesus, eles estavam lá embaixo, e eles estavam tentando expulsar um demônio. E o que acontece ali é que eles não conseguem expulsar um demônio, porque eram muitos demônios ali que estavam possuindo um determinado homem. Então os discípulos de Jesus não conseguem eliminar o demônio, não conseguem expulsar o demônio. E Jesus chega e ele se depara com aquilo. E qual que é a primeira coisa que Jesus fala quando ele entendeu que os discípulos não conseguiram expulsar o demônio? Ele fala assim: ó geração incrédula. Ó geração incrédula, o problema de vocês é a falta de fé. E daí ele vai continuar falando assim. Depois ele diz, porque esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio do jejum e da oração. Agora, será que o que Jesus estava falando é que tem alguns demônios que só são expulsos se você jejua 4 vezes por semana e ora 3 horas por dia, por exemplo? Eu acho que era um pouco mais profundo do que isso.
Porque assim, não é como se o jejum ele tivesse um poder sobrenatural de expulsar demônios. É mais profundo do que isso. O que Jesus estava querendo dizer, ao meu ver aqui, é que esse tipo de demônio só pode ser expulso através do jejum e da oração, porque o problema de vocês é a falta de fé. E o que vai dar fé para vocês é jejuar e orar. O que vai alimentar a sua fé é uma vida de oração e de jejum. Então, no final das contas, o jejum e a oração, eles são para a gente essa segurança de que a nossa fé ela está sendo constantemente esticada e exercitada. O que nós não esticamos acaba não crescendo e eventualmente vai acabar atrofiando. É assim que acontece com os nossos músculos. Se a gente fica sedentário, a gente acaba atrofiando, né? E com a fé da mesma forma. Se nós não exercitamos, se nós não esticamos, se a gente não coloca lá pressão, não existe crescimento e acaba atrofiando. Então, Jesus falou, esse tipo de demônio é só com jejum e com oração. Porque o jejum e a oração é o que vai vivificar a fé de vocês. O estilo de vida que protege e alimenta a fé, ele é um estilo de vida, sim, de oração, sim, de jejum. Ele é um estilo de vida de leitura bíblica, porque a palavra de Deus vai nos dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Ele é um estilo de vida em que eu escolho os meus pensamentos e as minhas palavras com sabedoria, porque eu entendo que existe poder nas minhas palavras. E eu entendo que uma palavra pode produzir tanto incredulidade quanto fé. Sabe, nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo nos conduzir nas coisas simples do nosso dia a dia. Nós precisamos dar espaço para que o Espírito Santo nos pare quando a gente vai falar alguma coisa que vai acabar produzindo um efeito ruim na nossa família, em outras pessoas. Quando a gente está para reclamar de alguma coisa, nós precisamos dar espaço para que o Espírito Santo nos pare quando a gente precisar ser parado. E nós precisamos dar espaço para que Ele nos tire da inércia quando a gente precisa se posicionar e falar alguma coisa. Quando as minhas palavras, uma declaração, um agradecimento, uma declaração de vida sobre aquela situação, sobre aquilo que está acontecendo, ainda que tudo esteja ruim, e a coisa mais natural que todo mundo está fazendo é reclamar, é falar mal, é criticar. Sabe, nós precisamos dar espaço para o Espírito Santo para que nessas situações nós sejamos aqueles que vamos sair da inércia e nós vamos ser aqueles que vão falar uma palavra de vida. Uma palavra de vida que vai em contrariedade com aquela situação e que vai acabar produzindo um efeito através da fé no reino espiritual que nós às vezes nem não damos tanto valor. As nossas palavras, elas têm poder e nós precisamos dar espaço para que o Espírito Santo nos conduza na maneira como nós pensamos e na maneira como nós falamos. Às vezes uma palavra vai poder mudar toda aquela situação, vai poder mudar a atmosfera de uma casa, vai poder mudar a atmosfera no seu trabalho, sabe, vai poder mudar o dia de uma pessoa. Uma palavra. As nossas palavras têm poder. E o estilo de vida dessa dimensão do sobrenatural, ela é um estilo de vida que protege e que alimenta a fé na maneira como nós falamos. Por fim, é um estilo de vida que se move por fé. Como eu me movo pela fé? Com a fé é tudo ou nada. E muitas vezes a gente pode se contentar com um cristianismo, com uma vida com Deus, que ela é previsível e ela é confortável para a gente. Porque nós não queremos nos colocar numa posição de necessidade, nós não queremos nos colocar numa posição de dependência. A nossa natureza humana sempre vai nos impulsionar para o lugar de independência. Foi o que a serpente fez com Eva lá no jardim. Quando ela tomou para si o fruto, ela disse: agora o conhecimento do bem e do mal é meu. E o desejo que acabou levando Eva a comer aquele fruto, na verdade foi um desejo por se tornar como Deus. Porque foi essa a proposta que a serpente fez para ela. Eva achou que existia algo fora de Deus que poderia ser bom para ela. E às vezes a gente comete o mesmo erro. A gente acha que existe algo bom fora da vontade de Deus para nós, quando na verdade esse é um grande engano. Só existe bondade naquilo que é a vontade de Deus.
o que foge da perfeita vontade de Deus pode parecer bom no começo, mas eventualmente vai levar à destruição. A palavra de Deus diz: existe um caminho que parece bom para o homem, mas que no final leva à destruição. Porque muitas vezes parece bom, mas pode até ser bom, mas não é de Deus. E se não é de Deus, não vai ser bom no final. A palavra diz que toda boa dádiva vem do Pai dos céus. Tudo que existe de bom vem do Senhor. E é por isso que a gente ora, porque a oração não é a gente pedindo para Deus fazer a nossa vontade, mas é a gente conformando a nossa vontade à vontade dele. É engraçado, eu paro para observar às vezes a maneira como eu começo a orar, ou como eu vejo até outras pessoas orando, e eu fico parando para pensar, Deus lá de cima que às vezes ouve as nossas orações, e gente, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele deve ouvir um monte de coisa que Ele não quer ouvir, e ainda assim, Ele continua sendo ótimo, muito bom pra gente, Ele não nos castiga. Mas eu fico pensando em Deus ouvindo as listas de compras lá que a gente apresenta para Ele, os nossos pedidos, e eu fico pensando em Deus às vezes ouvindo isso, e Ele é um bom Pai, sabe? A palavra diz que a gente precisa pedir para Ele. Isso não é que isso seja errado, mas o princípio da oração é justamente submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Quando Jesus nos ensina a orar, Ele começa assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade. Antes de entrar no perdão dos pecados e pedir o pão, que era a provisão, Ele submete a vontade dEle para o Pai. Porque a gente parte do pressuposto que a oração é submeter a minha vontade à vontade de Deus. E a oração é aquilo que posiciona o meu coração para viver o meu dia e a minha vida em submissão à vontade de Deus. Eu fico parando para pensar, às vezes Deus, ele deve ficar ouvindo a gente e falar assim: cara, ele ainda não entendeu nada. Ela ainda não entendeu nada. Porque ela continua achando que é sobre eu fazer a vontade dele e ele fazer a vontade dela. Eu posso até fazer, mas ele vai acabar quebrando a cara. Quando a gente descobrir, quando a gente começar a viver no entendimento de que não é sobre Deus fazer a nossa vontade, mas a gente fazer a vontade dele, na prática, nós vamos mudar a maneira como nós oramos e nós vamos mudar a maneira como nós vivemos. Não existe nada que nós conseguimos viver fora que primeiro nós não tenhamos vivido em oração. A maneira como você ora, como você deixa de orar, determina a maneira como você vive a sua vida. Porque nós somos espírito, e o espírito é onde nós nos relacionamos com Deus. Ele é a nossa fonte, Ele é a própria vida, e não existe vida sem relacionamento com Deus. Então a oração, ela é a prática espiritual que me dá acesso a esse relacionamento, que faz esse diálogo acontecer, que faz essa interação acontecer, que na verdade me lembra quem eu sou, que me lembra de onde eu vim. Quando eu estou me relacionando com Deus, eu estou fazendo aquilo que eu fui criado para fazer. Mais do que qualquer coisa, mais do que o meu chamado no mercado de trabalho ou na igreja, sabe? Mais do que pregando o evangelho para as pessoas, mais do que quando eu estou aqui pregando para um monte de gente, mais quando eu estou ministrando ao Senhor, tocando, ou ministrando em um culto, ministrando em uma outra nação, sabe? Isso vale para todos nós. Mais do que qualquer outra coisa, eu estou fazendo o que eu fui chamado para viver, eu estou fazendo o que eu fui criado para fazer, quando eu estou me relacionando com Deus. É nesse lugar que eu estou cumprindo o meu chamado. Então, nós não fomos chamados para vivermos como espectadores, amém? Nós não fomos chamados para viver em uma zona de conforto. E talvez a pergunta que a gente precisa se fazer hoje é: onde a gente está confortável? Onde que a gente está se entregando talvez pela metade para o Senhor? A nossa melhor versão, ela é a versão de quando nós dependemos 100% de um milagre. Sabe, é quando a gente já perdeu o controle de tudo. É quando a gente está no meio do mar e não tem nenhum barco perto. É quando a gente está sozinho. E a única forma de a gente sobreviver é uma intervenção de Deus. Quando a gente está nesse lugar, é aí que Deus pode se manifestar. É na nossa fraqueza que Cristo pode ser forte. E a graça dele nos basta. É quando nós não somos nada que Ele pode ser tudo em nós. Quando nós reconhecemos nossa fraqueza, Ele pode ser forte. Quando nós dependemos do poder de Deus todos os dias da nossa vida, nós estamos começando a viver na dimensão que nós somos chamados para viver.
Sabe, como eu falei antes, esse é um ano de shout, esse é um ano de gritar, que nós somos desafiados pelo Senhor a levantarmos o volume da nossa fé. Agora, a fé precisa estar ali para que nós possamos levantar o volume dela. Eu só consigo gritar algo que eu conheço, eu só consigo compartilhar algo que eu creio e tenho convicção. E por fim, a fé, ela persiste até o fim. E eu queria ler esse texto para concluir o que eu quero compartilhar nessa manhã. Eu quero já chamar os músicos, se puderem subir. Para a gente concluir, eu queria te convidar a abrir comigo em Lucas 18. Lucas capítulo 18, versículo 1. Lucas 18, lá no versículo 1, vai dizer assim pra gente. A gente vai ler do 1 até o 8. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia numa cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim ele disse a si mesmo: não temo a Deus e eu não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Eu vou lhe fazer justiça, pois assim ela deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar a sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e lhes fará rapidamente. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Essa é a pergunta que o Senhor nos faz. Quando eu voltar, quantas pessoas com fé eu vou encontrar na terra? Quantas pessoas com fé eu vou encontrar na terra? Quantas pessoas dentro da minha igreja que estavam realmente dispostas a entregarem tudo, a viverem entregando tudo, entendendo que a fé é tudo ou nada? A fé é um lugar de risco, mas ela é o risco mais seguro que nós podemos ter. Porque existe uma verdade que nós podemos nos apegar, a verdade, a segurança de quem o Senhor é. Ainda que o risco seja grande, o privilégio é maior ainda. E esse é o risco mais seguro que nós podemos ter. Viver na dependência do Senhor Jesus, em obediência à sua voz. Sabe, ouvindo a sua voz e caminhando com base naquilo que Ele nos diz, sendo sustentados pela sua voz. Nós somos chamados para representar esse reino. Sabe, onde você está hoje, na sua vida, nessa cidade, no seu trabalho, onde o Senhor te colocou hoje, Ele te colocou hoje com um propósito. E Ele te colocou hoje lá para que você pudesse representar um reino, que é um reino espiritual. Mas nós só conseguimos representar algo que nós conhecemos. E esse reino, ele é governado por um rei. Esse reino é governado por um rei. Esse reino é um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Para que nós podemos representar esse reino, então cumprir com um propósito, o propósito da quarta dimensão, nós precisamos conhecê-lo. Nós precisamos nos tornar amigos do Rei. Amigos e amigas que andam com Deus. Porque a autoridade que nós precisamos para representar esse reino
ela vem da conexão com o coração de Deus. Sabe, a autoridade que nós precisamos para representar o reino de Deus, a segurança que nós precisamos, a convicção de que nós precisamos para gritar aos quatro ventos a verdade de que o Senhor Jesus é Rei, é Senhor, Ele é o caminho, Ele é a vida, Ele é a verdade. A convicção de que nós precisamos para gritar isso para todo mundo, ela vem da nossa conexão, da conexão do nosso coração com o coração dele. De um conhecimento que é muito além de um conhecimento intelectual, de um conhecimento teórico, um conhecimento relacional. A partir da intimidade, a partir do conhecê-lo e do ser conhecido por ele. A intimidade é aquilo que é a fonte dessa autoridade, para que então nós possamos representar esse reino. Sabe, eu queria te convidar, se você pudesse levantar no seu lugar agora. Nós vamos orar nessa manhã, mas antes disso eu queria te convidar a dar espaço para o Espírito Santo agora. Sabe, feche os seus olhos onde você está e comece a dar espaço. Eu sei que Ele tem falado com você nessa manhã. Só você e Ele sabe as coisas específicas que Ele tem te incomodado, aquilo que Ele tem trazido até o teu coração. E eu quero que você dê espaço. Nós faremos isso nessa manhã, para que Ele possa fazer em nós o que Ele quer fazer. Comece a se perguntar nesse momento. Comece a colocar sua atenção no Senhor. Não deixa que nenhuma distração te ocupe nesse momento. Sabe, seja sábio na maneira como você vai administrar esses próximos minutos e a sua atenção. Porque talvez disso pode depender a sua semana, e talvez disso pode depender viver a vontade que Deus tem para você. Porque Ele está aqui, Ele deseja falar conosco, Ele deseja fazer algo nos nossos corações. É a obra do Espírito que pode nos transformar. É a obra do Espírito que pode nos curar hoje. É a obra do Espírito que hoje pode dar o que nós precisamos. Espírito Santo, nós te damos liberdade neste lugar, Senhor. Você é o Senhor da igreja. Espírito Santo, seja livre. Nós queremos hospedar a Tua presença e o Teu ministério nessa manhã. Enquanto você ouve o Espírito Santo e aquilo que Ele tem para falar para você, eu queria que você refletisse sobre alguns pontos. Talvez em que nível está a sua fé hoje? De que forma o seu estilo de vida tem protegido e alimentado a sua fé? Quais são as maneiras de pensar que você precisa abrir mão hoje? Quais são as maneiras de falar que você precisa mudar? Quais são as mentiras que você precisa abandonar? As verdades que hoje você precisa começar a crer? Sabe, talvez hoje você se encontre confortável onde nós estamos confortáveis. Onde você está sendo só um espectador na sua vida com Deus. Onde você está se entregando só pela metade. Deixe que o Espírito Santo responda as suas perguntas nessa manhã. Ele nos chamou para viver em uma dimensão que é vivida somente pela fé. A dimensão do sobrenatural.
perdoar. Tudo é como perdoar. Tudo é como perdoar diante dos teus olhos, diante da tua face. És tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que eu tenho. É você, nossa segurança, tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que eu tenho. É você. Sim, Jesus. Tudo que preciso, tudo que eu quero, tudo que eu tenho. É você. És tudo que eu preciso, tudo que eu quero, tudo que eu tenho. É você. Dá espaço para o Espírito Santo nessa manhã. Sabe, eu sinto que essa é uma manhã de novo nós nos colocarmos diante do altar do Senhor, de nós reafirmarmos o nosso compromisso com Ele. Entrega total. O Senhor é a própria vida que eu encontrei. Sabe, começa a dizer para Ele. Começa a dizer para Ele, se você precisa dizer: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu me arrependo por me distrair tanto, por perder tanto tempo. Senhor, eu me arrependo por correr atrás do vento sem nem perceber. Começa a abrir o seu coração para Ele, se você precisa se arrepender. Sabe, começa a se arrepender se você precisa se arrepender da sua murmuração. Da sua murmuração nessa manhã, da maneira como você tem usado as suas palavras, do criticismo, do negativismo. Sabe, de fazer de outros a sua segurança, de fazer de você mesmo ou de outras coisas, talvez o seu dinheiro, talvez a sua carreira, fazer de outras coisas o seu Deus, a sua segurança. Quando hoje nós percebemos, Senhor Jesus, que não existe nenhuma segurança tão segura como o Senhor. Jesus, nós rasgamos, Senhor, o nosso coração diante de Ti nessa manhã. Eu te peço a cada irmão meu, a cada irmã minha que está aqui nessa manhã, Senhor. Pai, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de uma Tua intervenção. Nós precisamos que o Senhor quebrante o nosso coração duro. Nós precisamos que o Senhor nos ensine a ter fé, Senhor. Senhor, nós precisamos que o Senhor transforme a nossa incredulidade, Senhor, em fé. Nós precisamos que o Senhor nos ajude, porque nós não conseguimos sozinhos. Nós reconhecemos que nós precisamos da Tua graça. Deus, e essa é uma manhã de arrependimento. Senhor, essa é uma manhã, Senhor, de reafirmarmos quem é o Senhor da nossa vida. Tudo, sim, Jesus, tudo, minha fonte, Tu és tudo. Eu te peço, Espírito Santo, seja livre neste lugar. Seja livre neste lugar. Seja livre neste lugar. Em nome de Jesus.
Seja livre neste lugar, Espírito Santo. Oh, Senhor, Teu é o controle. Nós queremos a Tua vontade. Nós queremos a Tua agenda nessa manhã, Espírito Santo. Começa a engajar com a presença de Deus. Começa a interagir com Ele. Sabe, se você precisa se arrepender, se você precisa se entregar, não tenha medo de fazer isso. Sabe, aqueles que têm fome, que têm sede, é aqueles que serão saciados. Aqueles que se entregam. Não vale a pena, não vale a pena perdermos o que o Senhor tem para nós. Senhor, nós nos rendemos, Espírito Santo. Recebemos a fé que nós precisamos para viver, não por aquilo que nós vemos. Começa a dizer sim para o Senhor. Começa a receber dele aquilo que ele tem para te dar nessa manhã. Volta os nossos olhos para você. Volta os nossos olhos para você, Jesus. Todo peso nós deixamos. Tu és nossa visão. Tu és nossa visão. O meu chamado é te conhecer. Tu és nossa visão, Jesus. Continua sendo sobre te conhecer, Jesus. Continua sendo sobre te encontrar. Encontrar. Continua sendo meu prazer te encontrar. Continua sendo meu prazer. Jesus, nós nos arrependemos, Senhor. Nessa manhã nós sabemos que o Senhor nos ouve. E nós queremos mais uma vez, Senhor, dizer que nós te entregamos tudo. Tu és nosso Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, por colocar os nossos olhos em outras coisas. Nós nos arrependemos por tão facilmente nos distrairmos. Nós nos arrependemos por deixar de proteger a nossa fé, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor, por esquecermos muitas vezes tão facilmente do propósito pelo qual nós somos criados. Eu te peço, Espírito Santo, vem alinhar os nossos corações, Senhor. Tu tens liberdade, vem hoje e toca-nos. Vem hoje e continua a fazer o que o Senhor está fazendo aqui, Senhor. Durante este dia, durante essa semana, nós queremos te dar espaço, Espírito Santo. Nós queremos te dar espaço. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha a alinhar os nossos corações ao teu. Que o Senhor venha gerar nova fome e nova sede. Senhor, novo desejo pela tua presença. Novo desejo pela oração. Novo desejo, Senhor, por uma vida de oração, por uma vida de jejum, por uma vida de entrega a Ti, Jesus. Vem depositar em nós, Senhor, uma nova fome, Senhor, por Te conhecer. Deus, eu te peço, derrama hoje uma fresca porção de fé sobre cada um de nós. Senhor, vem fortalecer a nossa fé, Senhor. Deus, posiciona os nossos olhos nas regiões celestiais, onde nós estamos assentados com Cristo. Eu oro, nos dá sabedoria para viver não pelo que nós vemos, Senhor,
mas por aquilo que nós cremos. Eu oro, gera convicção em nós, no lugar secreto, Senhor, para que nós possamos ir e gritar depois disso, em cima dos telhados, aos quatro ventos, a verdade de quem o Senhor é, a boa notícia, o Salvador do mundo. Senhor, eu oro em nome de Jesus, mas para isso nos atrai ao lugar secreto, nos atrai, Senhor, até os teus pés, porque os teus pés é o lugar mais alto que nós poderíamos estar, Senhor. Os teus pés é o lugar mais alto que nós poderíamos chegar. Leva-nos aos teus pés, leva-nos ao lugar mais seguro que nós poderíamos encontrar, Senhor. Os teus braços de amor, Pai. Oh Deus, nós queremos estar em teus braços, nós queremos estar aos teus pés, Pai. Que esse não seja só um lugar, Senhor, esporádico, mas que nós possamos habitar neste lugar, Jesus. Que nós possamos habitar aos teus pés, é o que eu te peço, Senhor.